Era o que eu estava tentando deixar claro, né? Todos esses que estão testemunhando falsamente contra mim no Hospital Regional Dantas Bião, tentando dizer que teve algo comigo, né? Que eu me relacionava com eles desacordado, seja homem ou mulher, nem me interessa se eles estão tentando dizer que eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, algo desse tipo. Eu só quero deixar bem claro que o meu ambiente de trabalho, eu nunca me relacionei sexualmente com ninguém e nem levei pessoas do meu ambiente de trabalho, do hospital, para ter relacionamento comigo nenhum, nem em minha residência, nem em hotel, nem em apartamento, nem em casa própria, em lugar nenhum. Porque eu tenho ciência, noção que aquele contexto ali é um contexto laboral. Eu não estou indo para lá atrás de graça ou flerte, eu estou indo trabalhar. Como qualquer outro servidor público, fez uma prova, se esforçou, participou de um processo seletivo, presta serviços para poder ter como consequência a sua remuneração pelos serviços prestados. Compreendem, pessoal, a situação? Mas existia uma situação jurídica em torno de mim, né, investigativa e jurídica em torno de mim. Desde que eu comecei a fazer provas para passar em concursos públicos, né, em processos seletivos, fiz concurso para o Banco do Brasil, deram um jeito de boicotar as minhas provas, as etapas do Banco do Brasil, que por sinal eu fiz uma redação excelentíssima. Não devo ter tomado menos de 9 para 10. Deram um jeito de boicotar até os resultados. Até que eu fui fazendo, né, outros processos seletivos, outras seleções rédeas, outros concursos e consegui ser aprovado e chamado para trabalhar. Né? Mas antes disso eu sofri tanto golpe dessas pessoas do judiciário corrupto que acompanham Jair Messias, né, e Renan Bolsonaro nesse golpe contra mim, juridicamente falando. O filho dele, que tem formação em direito, está extremamente ligado, responsável, diretamente ligado pela maioria desses golpes que eu sofri junto com seu pai. Não tira a culpa de nenhum dos dois, ambos, além dos demais, né, que a gente sabe que comete crime também. E eu falo isso, gente, porque esses outros filhos deles não estão atrás, não ficam por trás, cometeram crime graves, né? Premeditadamente, era a palavra que eu estava querendo utilizar, premeditadamente cometeram crime. E hoje em dia eles tentam fazer de tudo para que eu não tenha acesso a resultados de processo, não conheça os dados, seja processos movimentados dentro do Brasil, seja processos movimentados em outros países, né? Desde Romênia, Estados Unidos, enfim. Eu só sei que essa situação chegou num ponto de tantas informações falsas e acusações falsas, né, que famosos cantores, cantoras, gente do judiciário, de juízes, promotores, ministros, atrizes, atores, várias pessoas, empresas, instituições religiosas, educacionais, tudo sendo acusado falsamente por eles. E parece que todo mundo vai tentar recorrer ou processar, porque ninguém está compreendendo tamanho discurso de ódio, de acusações falsas que eles estão movimentando sobre tanta gente. Tudo isso para tentar escapar da cadeia. Desesperadamente estão tentando não responder pelos crimes que cometeram, né? E eu falo, é um pouco constrangedor para mim, mas eu tinha que trazer isso à tona. Agora eu entendo, porque tem agressores sexuais dentro do hospital, premeditadamente se tornaram agressores, né? Existiu pessoas que receberam a proposta do dinheiro para testemunhar falsamente contra mim e ir fazer mal à minha pessoa, como também existiu pessoas que não queriam receber o dinheiro, fazer coisas erradas, mas foi ameaçado por policiais corruptos, né, para prestarem um falso testemunho contra mim. E isso tudo tem que vir à tona assim. Eu não sei até onde a mídia está tendo acesso a isso. Eu não sei até onde eles estão informando de forma detalhada algumas pessoas do judiciário, porque tem as questões hierárquicas, né? De Ministério Público, a Defensoria Pública, a STF, as instâncias, tem os órgãos que são municipal, estadual, federal,
que um tem que responder hierarquicamente ao outro em algo, e até chegar na questão da hierarquia e na instância superior para ter acesso a esse tipo de informação, o filtro que fazem de coisas a serem escondidas, vocês não têm noção. A gente não sabe até onde eles filtram, omitem coisas, né? O que está chegando para mim, se outros já tiveram acesso, o que está chegando para vocês, se eu já tive acesso ou não. Então é extremamente relevante que se abram, né? Que se notifiquem desses processos, que se abram essas informações. Por isso que eu estou registrando o vídeo de tudo e tentando esclarecer tudo. Que a gente não sabe até onde isso pode chegar, o quanto pode se agravar, quantas pessoas podem ser incriminadas falsamente por essas pessoas, como eu, né, sofro isso, e outras pessoas e instituições sofrem acusações falsas, e além do fato da gente correr risco de morte, de ser morto assassinado por eles para não ser ouvido. Então a minha voz está sendo ouvida, eu estou garantindo que esse conteúdo chegue independente deles conseguirem me assassinar um dia ou não, porque a ameaça de morte eu recebo periodicamente, né? Eu posso dizer a vocês, se é diariamente, semanalmente, não tem dia, nem data, nem horário, nem hora. Mas periodicamente, em algum momento, eles fazem isso sim. Tenho certeza. Inclusive quem está preso. Não se enganem, gente. Quando eu dizia, gostei até de uma notícia que eu tive acesso essa semana nas mídias, né? Que fala daquela Erika Hilton denunciando um deputado, não sei se é deputado, sei que é político, né? Que estava com o celular num período de visita ao Jair, ao estuprador do Jair. Sabe por que eu gostei da notícia? Eu não conheço nem a Erika Hilton, né? Apesar de falarem super bem dela. Não conheço, mas eu falo assim. Olha como os dados de quem investiga ou tenta falar a verdade entram em coerência com o que está sendo narrado. Quantas vezes eu disse a vocês, quantos vídeos eu falei, gente, esse cara tá lá como se estivesse preso em prisão domiciliar, mas não se enganem, ele tem acesso a dispositivos sim. Eu recebi a ameaça de forma remota, certas informações que eu tenho acesso é de forma remota. Isso só chega de alguma forma porque eles têm acesso a dispositivos eletrônicos, remotos, do que for. É o que eu estou tentando dizer a vocês, essa pessoa não estava em prisão domiciliar tão contido como parecia ser ou dizer. Compreendem o golpe? E aí surgiu a foto do cara com o celular, com o dispositivo na mão, junto com essa pessoa. Você vê a contradição? Não é porque no judiciário está dizendo que ele não devia ter acesso, que ninguém que ia visitar ele devia estar com o celular em mão, mas vocês percebem a viabilidade para que o crime ocorra, para que as ameaças ocorram, para que ele tente monitorar as vítimas mesmo de longe e ameaçar mesmo de longe, tanto ele como os filhos fazem. Compreenderam? Olha ali a prova. Vai se dizer que ele não tinha acesso a celular, dispositivos? Contra fatos não há argumentos, sabe? Eu tento trazer tudo, gente, de uma forma clara, às vezes de forma resumida, mas sabendo que é a verdade, precisa ser registrado. Às vezes vocês podem ficar um pouco confusos, mas por que ele está falando isso aqui? Mas eu ainda não estou entendendo, é porque às vezes as provas ainda não surgiram, ou não deu para se detalhar demais, mas existem sim, e é verdade sim. Foi o que eu precisava, eu vou dizer assim. É bom quando os políticos investigam, a polícia investiga, todo mundo investiga porque descobre tudo. Uma hora ou outra, ó, surge a denúncia, surge a prova documental. Vocês estão vendo que esse indivíduo tinha acesso a celular? Sim. Existia dispositivo perto dele? Existia celular perto dele? Tinha ou não tinha? Entendem porque eu trouxe nos outros vídeos que eu sofri ameaça? Essa pessoa às vezes me monitora e ameaça de forma remota porque existia dispositivo celular remoto sendo ofertado. E não se enganem, dentro da Polícia Federal, da sede onde ele está, ele ainda não deixou de ter acesso. Tenho certeza. Não deixou de ter acesso. Se é um policial corrupto que fornece um tempo do aparelho para ele,
né, para os advogados, não sei, porque eu não estou dentro da sede da polícia, mas ele consegue sim ter conexões ou fazer ameaças ou monitorar mesmo de longe. Vou dizer mais, essas visitas que filho, familiar, que não sei quem faz, para levar alimento ou visita, que fica, não sei, meia hora uma pessoa de cada vez. Por que será que ele precisa estar com tanta gente diferente por um período de tempo diferente várias vezes? O que é que fornecem para eles em cada período? Para ele, o que é que ocorre em cada período que ele precisa passar por esse tipo de situação? Eu não vejo preso no Brasil tendo essa regalia de todo dia ter visitinha, de todo dia ter marmitinha, tem a comida sendo prestada dentro do presídio para todos os presos, que é direito, né? Não é regalia, é direito ofertado dentro das instituições. Mas esse tem regalias, né? Enfim, o celular deve ser mais uma regalia, está sendo ofertada junto com a marmitinha de almoço, se duvidar. Entendem? É muito grave. Então, você vê um indivíduo perigoso. Eu falo, gente, eu não tento amaciar nada, não. Traficantes de pessoas, exploradores sexuais, quando são descobertos pelo judiciário, seja do meu país ou de outros países, né? Quando são descobertos cometendo estupro ou tráfico humano, procuram logo diminuir, mudar a descrição do crime para outra coisa, como se fosse um assédio. Foi um assédiozinho, não foi estupro, não foi tráfico humano de pessoas, não. Que nem um caso desse Epstein, que há um tempo atrás tinha sido enquadrado, né, como se tivesse assediado, cometido abuso sexual, para não ser caracterizado, né, ou penalizado pelo crime na íntegra, mais grave. Até que foi lá e cometeu o crime novamente, né, ou não conseguiu encobrir, que ele ainda dava continuidade às práticas criminosas dele. E aí não teve mais como ficar o tempo todo alguém passando pano do judiciário para ele. Até que a bomba correu nesse sentido de tráfico humano, exploração sexual, lá pro lado dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ninguém quer chamar ele de traficante de pessoas, explorador sexual, não. É só Tailã que tem coragem de dizer, porque eu sei a realidade do que eu passei, do que eu sofri, e que eu não vou permitir que apaguem isso. Eu não vou permitir que esses dados sejam encobertos da sociedade brasileira, que precisa defender nossas crianças, nossos meninos e meninas que estão aí suscetíveis a passar por isso, enquanto isso tudo não for falado de uma forma aberta, clara e legível, né? Eu não posso me dar este luxo de permitir que um traficante de pessoas, que uma rede de tráfico humano, exploração sexual dentro do meu país, do meu Brasil, continue conseguindo violentar pessoas, assassinar pessoas, ameaçar pessoas, para que esse indivíduo receba uma pena menor ou descrito com outro nome. Dizer que foi um abusozinho ou assédio. Estupro, crimes hediondos, crimes extremamente hediondos e graves. Tráfico humano, em definição mais básica, é isso. De tortura psicológica, física, de arranca-dedos, deixar pessoas sendo espancadas o dia todo, estupradas o dia todo, passando fome, formas de, vamos dizer assim, de docilização do corpo das vítimas, são coisas extremamente graves que a gente não pode deixar de abordar nesse país, não. É o que ocorre. É o que ocorre, é o que essa quadrilha é o que eles estão acostumados a fazer. Eu não sei até onde a mídia sabe das coisas ou divulga, né? Eu não fui a primeira vítima, eu não vou ser o último, enquanto a gente não tratar desse assunto da forma mais clara e legível possível. Eu não quero me conformar a aceitar que um criminoso cometeu crimes hediondos como Jair Messias Bolsonaro, Renan Bolsonaro, seus filhos cometeram, vão ser tratados como se tivessem cometido delitos leves, como se eles estivessem apenas respondendo pelo atentado contra a democracia brasileira. Não, eles machucaram corpos,
violentaram pessoas, assassinaram pessoas, ameaçam pessoas. Não sou apenas eu. Isso tudo precisa ser falado de uma forma aberta, clara. A sociedade precisa compreender, a mídia também. Ao que é que eu já tive acesso, assim como eu também preciso compreender alguns dados que estão sendo externalizados para a mídia, para outras pessoas, para terceiros, até para outros países, sem que eu tenha conhecimento. Mas que eu tenho o meu direito de tentar me defender, sim. Eu já tenho buscado até organizar minhas malas, comprar roupa, ajeitar minhas coisas, porque aonde precisar ir, eu vou, tenho certeza. Se é Estados Unidos, Romênia, Europa, Ásia, o lugar que for, o continente que for, o país que for, eu quero prestar meu depoimento, ter acesso às informações de todos os processos que essa gente movimentou contra mim, utilizando familiares ou de forma direta. Eu falo isso porque quem está por trás dos processos é Renan Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e seus demais filhos. Compreendem? Não é a familiarzinha, a mãe biológica que tinha dinheiro. Você acha que diarista, quem trabalha como empregado doméstico, tem dinheiro para ir abrir processo nos Estados Unidos? Quem nunca viajou para fora do país? Às vezes não tem entendimento da formação, né, da estrutura do sistema de justiça que existe no nosso país e a saber reconhecer, caracterizar a estrutura do sistema de justiça dos Estados Unidos e tentar recorrer lá fora. Obviamente vocês sabem quem é que está por trás disso. Quem está por trás de todos esses processos, né? Quem está por trás dos servidores públicos da justiça que são corruptos e que tentam me acusar também falsamente. É tudo para defender o chefe da quadrilha deles. Compreendem? Então não sejam tolos, não sejam inocentes de achar que isso aqui não pode ser aberto. As coisas têm que ser explicadas sim. Depois eu vou até postar para vocês quando eu estiver arrumando minhas malinhas, viu? Seja para viagens aqui dentro do Brasil, para ir em STF, na audiência no estado que for, seja para viagem nos Estados Unidos, na Romênia, no que for, eu já estou preparado, vamos dizer assim. Se disserem que daqui a 2 semanas vai ter um processo em tal país ou aqui em outro estado, eu já estou com minha malinha, minhas coisas arrumadas, bora, porque eu quero estar perante o sistema judiciário para falar do que sei, como também ter acesso aos vídeos. Todos os vídeos em que eu sofri abuso, violência, aos testemunhos que essa gente estão fazendo contra mim, as ações judiciais que movimentaram ou que ainda estão movimentando em andamento, né? E eu digo mais a vocês, eu não sei se todos esses processos referentes ao crime sexual já terminou ou não, ou se ainda tem alguns em andamento, né, que eles tentam recorrer, esconderam até da mídia que eu ganhei processos, assim como esconderam de mim certas coisas. E eu quero dizer a vocês, eu quero ter esse direito de ir perante o sistema de justiça, com acesso aos vídeos de estupro, explicar cientificamente para um jurista, seja do meu país, o ministro de Justiça do meu país, STF, todos, ou dos Estados Unidos ou da Romênia, por que aquele vídeo se trata de estupro e não de uma relação sexual espontânea. Isso eu falando enquanto psicólogo, enquanto profissional da saúde, não apenas como vítima, que tem o seu direito de se defender, porque eu sei explicar que aquele vídeo cientificamente se trata de estupro. E eu não tive acesso ainda ao vídeo na íntegra, mas sei que foi gravado. Sei que o criminoso, né, sexual procurou divulgar ou fazer chacota com o meu nome. Enquanto isso tudo ocorria, ainda sofri mais agressões no decorrer desses anos, né, tanto de 2024 como 2025, porque eles alegavam que estavam investigando, que ainda tinha processo em andamento e precisava investigar. Isso tudo eles botando gente perto de mim para se fingir de colega e me praticar estupro de madrugada. Gente corre risco até de eu ter sofrido estupro de animais e eles estarem inventando que eu me relacionava com animal. Corre risco disso tudo ter ocorrido. Eles são extremamente perversos, todo tipo de prática, né, para humilhar, fazer chacota, zombaria, torturar uma pessoa, eles fazem. E se aproveitavam pelo fato de eu estar desacordado.
mas eu quero, perante o sistema de justiça de todos os países, explicar cada coisa dentro daquele vídeo que não foi uma relação normal. Aquilo se tratava de estupro. Todos esses vídeos, seja de homem, de mulher, do que for, que eu esteja desacordado, se tratava de estupro.